Vamos abrir a nossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, aos Gálatas, capítulo 5. Carta aos Gálatas. Então, quando você está lá em Atos, depois você tem Romanos, depois você tem Coríntios, depois você tem Gálatas. Muito bem. Carta aos Gálatas, capítulo 5, e eu vou ler apenas o verso de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência ou a cobiça da carne. Andai, porém, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência ou a cobiça da carne. Vamos orar novamente. Senhor Deus maravilhoso, graças te damos pela leitura que fizemos da Tua Palavra esta noite. Tua Palavra é poderosa, Senhor. Um único versículo, uma única palavra pode fazer toda a diferença em nossa vida. E nós estamos aqui abertos, Senhor, esta noite, como as flores do campo estão abertas para receberem o orvalho que cai do céu. Assim nós estamos abertos para receber a Tua palavra em nosso coração esta noite. Dá-nos sabedoria, graça, discernimento espiritual e direção do Espírito. É assim que oramos, pedindo e te agradecendo por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos amados, esta noite eu quero trazer uma mensagem para a igreja nesse tema que tem me tocado muito nesses últimos dias, que é o tema do Espírito Santo. Tenho sentido um desejo profundo de falar sobre o Espírito Santo, de buscar o poder do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, de viver a comunhão com o Espírito Santo. Porque Jesus foi aos céus, mas Ele disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. Então o Espírito Santo é o nosso Consolador. O Espírito Santo é o Espírito da paz. É o Espírito de Deus manifestado em nossa vida. É o Espírito de Cristo. É o Espírito que nos direciona, que nos guia, que nos conforta, que nos ensina, que nos consola. É o Espírito que está ao nosso lado. É o nosso ajudador. É o Espírito que nos acompanha. É o Espírito que habita em nós. É o Espírito que nos fortalece. É o Espírito que nos vivifica. É o Espírito que nos transforma. É o Espírito que nos santifica. É o Espírito que nos fortalece. É o Espírito que nos guarda. O Espírito Santo é o Espírito que nos ajuda. É o Espírito que nos levanta. O Espírito Santo é o Espírito que produz o avivamento, que produz a mudança de vida, que produz a transformação. É o Espírito que se manifesta. É o Espírito que nos ensina, que nos impede, que nos impulsiona, que nos manda. É o Espírito que está conosco. O Espírito Santo é o selo de Deus sobre a nossa vida.
O Espírito Santo é a garantia que Deus deixou para nós. Ele é a nossa garantia. Ele é o nosso selo. É o selo do grande imperador dos céus. Ele é a garantia de que Cristo voltará para nos buscar. Ele é a nossa esperança. Enquanto o Espírito está conosco, Deus está conosco. Enquanto o Espírito se manifesta em nós, Deus se manifesta em nós. O Espírito Santo está aqui, e o Espírito Santo é a razão pela qual este mundo não se afundou completamente em suas iniquidades e pecados. O Espírito Santo é a razão pelo que este mundo ainda está preservado em algumas instâncias. O Espírito Santo é a força da igreja. Ele está conosco, Ele está nos guardando, Ele está nos guiando, nos direcionando, e é esse Espírito de Deus que é a garantia que Jesus um dia vai voltar para arrebatar a sua igreja, e nós vamos subir para estar com o Senhor para todo sempre. Um dia o Espírito será retirado desta terra, então haverá todo tipo de destruição na terra, mas a igreja estará com o Senhor para todo sempre, aleluia. Então eu creio que a vida com Deus é uma vida de caminhada. A vida com Deus é uma vida de caminhada, porque ela acontece no dia a dia. A vida com Deus acontece no dia a dia, não só no domingo à noite, não só quando chegamos aqui para louvar ao Senhor e prestar um culto de adoração ao nome do Senhor, não só nesse dia, mas a vida com o Senhor, ela se manifesta de segunda a segunda, todos os dias da nossa vida, todos os momentos. E é interessante que nós lemos esta noite a palavra de Deus que nos diz: andai em espírito, andai em espírito. Ou seja, há um verbo aqui, é um verbo de caminhada, porque fala da caminhada do cristão. Andai em espírito, andai em espírito. Ou seja, não é apenas nos enchermos do Espírito de Deus aqui, não é apenas nos enchermos do Espírito Santo na segunda-feira, não é apenas isso, mas é levarmos uma vida no Espírito, aonde quer que estivermos. O texto nos dá uma ordem: andar em Espírito. Quer dizer, no seu trabalho, andar em espírito. Nas suas férias, andar em espírito. Nas suas viagens, andar em espírito. Na sua casa, andar em espírito. Na rua, andar em espírito. É levar uma vida no Espírito de Deus. Andar em espírito. Este é o tema desta noite. Então, baseado nesta ordem de andarmos em espírito, ou seja, no Espírito de Deus, eu quero pensar com os irmãos nas Escrituras sobre o que significa andar em espírito. Porque a gente lê um texto e será que a gente compreende o que é andar em espírito? O que significa andar em espírito? Então eu peguei alguns textos em que aparece o verbo andar como um estilo de vida, porque andar em espírito é ter um estilo de vida.
em que a presença do Espírito Santo se faz muito real, e as manifestações do Espírito são sempre presentes. Então peguei alguns textos para tentarmos entender o que significa andar em Espírito. E olhando para as Escrituras então, acredito que podemos concluir que andar em Espírito é, em primeiro lugar, andar em novidade de vida. Andar em Espírito significa andar em novidade de vida. O texto de Romanos capítulo 6, verso 4, e eu vou citar vários textos, se você quiser pode anotar. Também nós publicamos depois a mensagem, para você pegar, ouvir novamente. O texto de Romanos capítulo 6, verso 4 nos diz: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Assim andemos nós também em novidade de vida. Então andar em novidade de vida é a porta de entrada para andarmos em Espírito. Ninguém pode andar em Espírito se não passar pela porta do andar em novidade de vida. E vejam que ele fala aqui nesse texto sobre o batismo na morte. Não só fala sobre o batismo na morte, como ele fala também sobre a ressurreição. E conclui dizendo que devemos andar em novidade de vida. O que é isso? Essa palavra novidade, no original, transmite a ideia de novidade qualitativa, de qualidade. Ou seja, é um estado, um modo de existência que contrasta fortemente com aquilo que veio antes. Por isso é novidade. Aquilo que vivíamos antes fica para trás. Então agora é uma novidade de vida, é uma vida completamente contrastada com a realidade anterior. Essa palavra nunca se refere a uma mera novidade, qualquer novidade. Porque as Escrituras apontam para uma transição decisiva, uma transição divinamente orquestrada, da velha era sobre o pecado, quando havia em nós a vida do pecado. Então é uma transição que sai desta velha era do pecado para a nova era inaugurada pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então andar em novidade de vida é ter morrido para a velha existência. Por isso o apóstolo diz, é o batismo na morte, é a identificação com a morte de Cristo. Ninguém pode andar em Espírito se primeiro não morrer para a velha criatura. Precisamos morrer para aquilo que éramos no passado. Morrer para a velha pessoa que estava em Adão. Porque todo ser humano, preste atenção, todos nós nascemos em Adão, porque Adão foi o primeiro homem na face da terra, e toda a humanidade estava inserida na pessoa de Adão. Então Adão caiu no pecado, e quando Adão caiu no pecado, ele mergulhou a raça humana no pecado. Então todo ser humano nasce separado de Deus, porque nasce como filho de Adão. Mas tem que haver um momento decisivo, porque se Jesus não tivesse vindo, todos nós estávamos perdidos. Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então estávamos separados de Deus, estávamos vivendo em Adão. Mas Jesus veio ao mundo,
E o apóstolo Paulo chama Jesus de último Adão, porque ele vem para inaugurar uma nova raça, assim como Adão inaugurou a raça humana em seu pecado. Jesus vai inaugurar a raça humana que morreu para a vida de Adão, mas nasceu e ressuscitou para a vida de Cristo. Então isso nós chamamos de novo nascimento. Ou seja, viver e andar em espírito precisa necessariamente, indubitavelmente, imprescindivelmente passar pela morte. Precisamos morrer. Olha, preste atenção, eu preciso morrer para os meus pecados, para a minha vida velha. Você precisa morrer para os seus pecados. Ninguém pode herdar o reino dos céus se não morrer para os seus próprios pecados, se não for crucificado com Cristo Jesus, se não for perdoado por Cristo Jesus. Andar em espírito é andar perdoado, é ter o perdão de Deus na nossa vida. E quando Jesus nos perdoou, Ele nos perdoou quando Ele subiu naquela cruz. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Para que possamos viver em espírito, nós precisamos ser perdoados por Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 2, verso 20, o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo Jesus. Crucificado é morto, já estou morto com Cristo Jesus. Aí ele diz: e vivo agora, porque quem passou pela morte com Cristo Jesus, recebeu a ressurreição em Cristo Jesus. Ele diz: e vivo, não mais eu, o meu eu já está crucificado, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou, se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. Para andar em espírito nós precisamos morrer, para depois ressuscitar. Morrer para a velha vida. Por isso a Bíblia diz que é necessário nascer de novo. Nascer de novo significa morrer para o mundo de pecado e nascer para Deus. E como acontece isso? Acontece quando eu me vejo. Eu preciso me ver, preciso ver o meu pecado, preciso ver a minha condição diante de Deus, preciso observar o meu distanciamento de Deus, preciso ter a consciência de quem eu sou diante de Deus, preciso olhar para mim mesmo e ver que eu estou separado de Deus. Como isso acontece? O Espírito de Deus me mostra a minha realidade. Quando leio na palavra, quando me defronto com o Evangelho, então o Espírito de Deus mostra quem eu sou. Primeiro eu preciso ver quem eu sou, preciso ver a minha condição pecaminosa. As pessoas que dizem assim: eu acho que Deus tem um lugar para mim lá na glória, porque eu não mato, eu não bebo, eu não roubo, eu não prostituo, então Deus deve estar contente comigo. Quando a pessoa pensa assim, ela não conhece a Deus, ela não conheceu o verdadeiro Deus, porque quando você se depara com a santidade de Deus, você vê a tua condição pecaminosa. Não somos pecadores por matar, roubar, destruir, tudo isso faz parte do pecado, mas somos pecadores porque nascemos distantes de Deus em nosso pecado, e precisamos de uma transformação, precisamos ser arrancados do reino das trevas onde nascemos e ser plantados no reino da luz, e isso só Jesus pode fazer. Não é o seu comportamento que salva você, não são as suas penitências que salvam você, não é a sua frequência nos cultos que salva você. Frequência nos cultos
deve acontecer como um salvo, mas não é isso que salva você. O que salva você é perceber a sua condição miserável diante de Deus e se entregar a Jesus, dizendo: Senhor, faça de mim uma nova criatura, aleluia. Para andar em espírito eu preciso morrer, eu preciso andar em novidade de vida, novidade, vida nova. É preciso morrer para a velha vida e nascer para a nova vida. É preciso morrer para viver. Andar em espírito é para quem vive em novidade de vida. Segundo, andar em espírito também é andar por fé. Andar por fé. Não só andar em novidade de vida, mas também andar por fé. Segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 7, diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé e não por vista. Andar em espírito é andar por fé. Se você quer andar em espírito, precisa viver pela fé. O problema é que a gente às vezes quer viver pela vista. A gente quer viver por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente sente, por aquilo que a gente toca. Nós estamos muito acostumados ao mundo material, mas precisamos começar a andar por aquilo que cremos, não por aquilo que vemos. Eu ando por aquilo que creio, não por aquilo que vejo. Por aquilo que vejo eu teria entrado no desespero, mas por aquilo que creio eu continuo vivendo com fé em Cristo Jesus e buscando a presença de Deus. Eu sei que a situação às vezes pode ser difícil, e talvez você se encontre em uma luta tremenda, e talvez você esteja passando uma dificuldade, um vale difícil na sua vida, mas essa noite eu quero chamar você a andar por fé, a viver por fé, não viver pela sua vista, não viver por aquilo que você ouve, não viver por aquilo que você sente, não viver por aquilo que você toca, não viver por aquilo que você enxerga, mas viver por aquilo que Deus falou para você, viver pelas promessas de Deus, viver pela palavra de Deus, viver pela alegria do Espírito Santo. A fé é imprescindível na vida do crente. A vida pelos sentidos é uma vida que não agrada a Deus. Se vemos, não precisamos crer. Mas a vida com Deus é uma vida que confia, que continua caminhando, mesmo quando tudo ao nosso redor diz o contrário. Nós precisamos crer e continuar crendo. Hebreus capítulo 10, verso 38 diz mais: o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. A vida com Deus é a vida na fé. É a vida que se move por aquilo que não se vê. Fé é a firme certeza das coisas que não se veem. Então, a vida com Deus é uma vida que se movimenta pela fé. Você não vê Deus. Você pode nem sentir Deus. Você não toca em Deus, mas você tem que acreditar que Deus existe. Se você quiser desenvolver uma vida cristã, você precisa acreditar que Deus existe. Alguém pode dizer, mas aí não dá, não é possível. Eu vou dizer uma coisa para você: todas as religiões do mundo, todas as religiões se baseiam na fé. Não tem uma religião que não exija fé. Sendo ela certa ou errada, ela precisa de fé. Por quê? Porque a religião lida com o sobrenatural. A religião lida com o sagrado, que é sobrenatural, que não é o comum, que não é o presente, que não é aquilo que eu posso tocar. A religião lida com coisas sobrenaturais, com o que está para vir, com coisas depois da morte, com coisas do mundo espiritual. Então toda religião no mundo precisa
de fé. Então nós não somos os únicos que temos que ter fé. Em todas as religiões, os islâmicos têm que ter fé, os budistas têm que ter fé em Buda, os islâmicos têm que ter fé em Maomé, têm que ter fé em Alá. Eles não veem Alá, eles não conviveram com Maomé, mas eles precisam acreditar naquilo. Os espíritas têm que ter fé que um dia vão reencarnar, vão morrer, eles têm que ter fé que Allan Kardec trouxe a mensagem correta para eles. Todas as religiões do mundo se baseiam na fé. Você não é o único que precisa de fé. Agora, entre crer no que as religiões creem e crer naquilo que a palavra de Deus me diz, eu fico com a palavra de Deus, porque a nossa fé, ela está estabelecida naquilo que o Deus poderoso nos revelou. Aleluia. Cremos em Deus, cremos na palavra. Tudo é possível que crê, diz a Bíblia. Então a vida por fé é uma vida maravilhosa. Não é possível andar em espírito sem andar por fé. Você precisa acreditar. Nós estamos orando todas as segundas, segunda sim, segunda não, por um avivamento. E cremos que esse avivamento virá. Você já está vendo o avivamento? Não, eu ainda não estou vendo. Eu estou vendo algumas fagulhas do avivamento. Eu estou vendo alguns lampejos do avivamento. Eu estou vendo algumas pessoas receber algumas faíscas do avivamento. Isso já é mais do que suficiente para eu pular de alegria, porque eu creio que quando a gente consegue contemplar uma nuvem do tamanho da mão de um homem, haverá grande chuva sobre nós. Aleluia. Eu creio em um avivamento. Eu creio que Jesus vai voltar a buscar a igreja. Eu não vi Jesus, porque eu não estava aqui há 2000 anos atrás, como você também não estava. Mas eu creio nesta palavra. Ela falou de Cristo. Eu creio nessa palavra. Creio que o Senhor morreu na cruz e morreu para nos salvar. Creio que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Creio que Ele foi assunto aos céus e enviou o Espírito Santo da promessa sobre os nossos corações. Creio nisso. Eu não vi o Espírito Santo, eu não vejo o Espírito Santo, mas eu sei que Ele está ao meu lado, Ele está ao teu lado, Ele mora em você, Ele te enche da graça e do poder de Deus. Aleluia. Eu creio. É a vida por fé. Eu digo, mas você não está vendo? Não, eu não preciso ver. Eu não preciso ver para crer, porque se eu ver, eu não preciso mais crer. A vida com Deus é a vida por fé. Deus é espírito, e o espírito não se vê com o olho físico. Deus é espírito. Importa que todos aqueles que querem se aproximar de Deus precisam crer que Ele existe. Creia. A vida por fé. Você não está vendo saída, mas você tem fé. Talvez você está numa situação que você fala, meu Deus, eu não vejo saída. Realmente, muitas vezes já aconteceu na minha vida, de eu não ver saída em algumas circunstâncias. Meu Deus, agora eu não vejo saída nenhuma. E Deus às vezes permite que a gente fique num beco, que a gente fique sem saída, que a gente fique num lugar que fala, meu Deus, agora eu não sei se eu vou para a esquerda, para a direita, eu não tenho mais recursos. Deus às vezes espera que os nossos recursos humanos se acabem. Sabe por quê? Porque enquanto a gente tem recurso, a gente se apega nos nossos recursos e não em Deus. Então às vezes Deus espera que esgotem os nossos recursos, e quando esgotam os nossos recursos, então começa a prova da nossa fé. Aí vamos ver se nós cremos ou não cremos realmente em Deus. E muitas vezes passei por situações que eu digo, Deus, agora eu não sei mais o que fazer, mas de repente, eu amo esses de repente de Deus, de repente acontece a resposta de Deus naquilo que a gente precisa. Deus é Senhor e é fiel. Aleluia. Deus é fiel. Deus é fiel, aleluia, eu creio, Deus é fiel, Ele não vai nos deixar, Ele é fiel.
Ainda que sejamos infiéis, diz a palavra, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo, aleluia. Deus é fiel, e a palavra diz que Deus é amor, que Deus é bondoso, que Deus é Senhor, que Deus é poderoso. Então eu creio na palavra, creio. Se você crer, Jesus disse, se vocês crerem, farão obras maiores do que as que eu tenho feito, aleluia. É preciso crer em Jesus, crer. Mas crer em Jesus não é simplesmente uma questão mental, que eu diga assim, eu acredito, não é só isso. Crer é se lançar em Cristo Jesus, crer é agir a partir de Cristo Jesus, crer é viver aquilo que eu acredito. A fé é muito mais do que simplesmente crença. Fé é um estilo de vida. Fé exige ação. Fé exige movimentação. Fé exige entrega completa, absoluta. Quando eu creio, eu me lanço nisso. Assim como um pai que está dentro de uma piscina e uma criança pequena está lá fora com medo de entrar na água, e o pai diz, pode se jogar aqui nos meus braços, pode vir. Então a criança vem correndo com tudo, ela não pensa o que pode acontecer, ela não pensa se não, o pai disse, ela corre e se lança aos braços do pai. Isto é ter fé, se lançar aos braços do Senhor Deus, aleluia. Ele nos sustenta. Eu sei que muita gente está preocupada se vai ter dinheiro no final do mês ou não. Ele nos sustenta. Ele nos sustenta, Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Andar em espírito é andar em novidade de vida. Andar em espírito é andar em fé. Terceiro, andar em espírito é andar remindo o tempo. Remindo o tempo. Nós estamos aprendendo sobre o que é andar em espírito. Colossenses capítulo 4, verso 5, o apóstolo Paulo diz, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. O que é remindo o tempo? Essa palavra no original, ela pode ser usada para comprar. Então é como se ele estivesse falando, você precisa aproveitar o tempo, você precisa comprar tempo, você precisa investir no tempo. Por isso é remir o tempo. É uma palavra usada até para remir alguém que estava escravo, comprar essa pessoa. Então, se queremos andar em espírito, nós não podemos desperdiçar tempo. Preste atenção, a nossa geração talvez seja uma das gerações que mais joga tempo no lixo. E aqui vou falar aos jovens, preste atenção, jovens e adolescentes da igreja que estão aí. Olhem para mim aqui, preste atenção vocês. Porque os adolescentes e os jovens, muitas vezes, gastam isso. Pode dar risada, pais, é para eles mesmo e é para todos nós. Gastam tempo, o tempo todo com o celular, jogando o tempo fora. A nossa geração é uma geração que mais joga tempo fora. As pessoas jogam tempos fora com bobagens o tempo todo. Quer seja lendo bobagens, a nossa geração nem lê quase, né? Quer seja escutando bobagens o tempo todo na internet. E agora tem grupo de tudo quanto é coisa no WhatsApp. Agora fiquei sabendo recentemente que tem grupo de assovio no WhatsApp. Eu não consigo entender isso aí. Você assovia e um fica assoviando e todo mundo escutando assovio o tempo todo no WhatsApp. Misericórdia. Nós estamos jogando o tempo aonde? Remindo o tempo, aproveitando o tempo. Precisamos aproveitar. E eu vou dizer uma coisa para você. Você pensa que tem muito tempo pela frente. Ontem eu era um adolescente na igreja. Ontem eu entrei na igreja. E eu tenho uma vontade muito grande de voltar o tempo atrás, porque eu queria viver aquela experiência novamente. Quando com 11 anos de idade eu estava aos pés de Cristo Jesus.
Quando com 11 anos de idade eu estava sendo batizado nas águas, com 12, 13 anos, eu estava sendo batizado nas águas e depois sendo cheio do poder do Espírito Santo para buscar ao Senhor. E eu me lembro muito bem das nossas escolas dominical, onde a professora vinha e nos dava aula, onde o pastor José nos dava aula para os jovens, e depois a Miriam nos dava aula, e como a gente amava aquelas aulas e aprendíamos da palavra do Senhor. Investíamos tempo lendo a palavra do Senhor, estudando. Graças a Deus não tinha celular naquela época, e os joguinhos nada quase, e a gente então investia tempo em coisas corretas, investia tempo na palavra do Senhor. Eu me lembro que quando eu completei, não sei se foi 15 anos, eu pedi ao meu pai que me desse um presente de aniversário, e era uma Bíblia. Eu queria uma Bíblia com as palavras de Jesus em vermelho, e eu tenho até hoje aquela Bíblia grossa, porque tinha harpa cristã junto, mas aquilo era meu deleite, aquela palavra, a ler aquela palavra. As fotos que tinham no começo do templo de Jerusalém, lá do local do templo de Jerusalém, estão na minha mente até hoje. Por quê? Porque a gente investia tempo nas coisas de Deus. Agora hoje a nossa geração, os adolescentes jogam tempo fora, ouvindo bobagem na internet o tempo todo. Os adultos jogam tempo fora, se não dormindo o tempo todo, durante o dia, até 3, 4 horas da tarde. Eu sei, se você trabalhou a noite inteira, tem que dormir durante o dia. Mas se você dormiu à noite, você vai dormir o quê durante o dia? Perder tempo, dormindo o tempo todo, o dia inteiro, acordando 4, 5 horas da tarde, comendo e voltando a dormir novamente no final de semana. Misericórdia, perdendo tempo. Ou perde tempo fazendo fofocas, ou perde tempo brigando, ou perde tempo assistindo novelas, ou perde tempo assistindo bobagens na televisão. E os velhos, ou perdem tempo jogando dominó o tempo todo, e jogando cartas, jogando isso, jogando aquilo, e nós acabamos perdendo tempo. Quando a Bíblia diz que os jovens são fortes, quando a Bíblia diz que os adultos estão na presença de Deus, quando a Bíblia diz que os velhos na sua velhice ainda darão frutos, aonde estão os frutos da nossa geração? O povo está perdendo tempo, jogando tempo no lixo, e não pense que isso é por acaso, porque tudo está muito bem arquitetado. Satanás conseguiu arquitetar uma geração para prepará-la para o anticristo. Preste atenção nisso. Não está marcado aqui no que eu vou falar, mas agora eu vou falar sobre isso, porque Satanás está projetando uma geração para trazer o anticristo a essa geração. E é muito provável que seja na nossa geração. Se não for na nossa, será indubitavelmente, provavelmente na próxima geração. Ele está preparando as pessoas. Então o que acontece? Ele roubou a mente das pessoas, roubou a capacidade de raciocinar corretamente, roubou. E como ele fez isso? Ele colocou na vida das pessoas distrativos. A nossa geração, uma geração que está completamente distraída. Cada um está pensando uma coisa, pensando nos seus problemas, outros estão pensando em jogar, outros estão pensando em ganhar dinheiro, e outros estão pensando em passar o seu tempo assistindo besteiras e bobagens o tempo todo, que não traz nenhum tipo de crescimento espiritual. Ele conseguiu. A nossa geração é a geração distraída. Lembrem-se vocês que Jesus disse que será a sua vinda como foi nos dias de Noé. E nos dias de Noé o povo estava vivendo totalmente distraído. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. 100 anos de pregação Noé estava fazendo, e o povo estava casando, passeando, viajando, comendo e bebendo, estavam todos distraídos, até que Noé entrou na arca, e diz o texto, veio o dilúvio e os levou a todos, e eles não perceberam. Assim será nos dias do Filho do Homem. As pessoas estarão distraídas, os jovens estarão correndo com seus celulares para cima e para baixo, os adultos estarão discutindo, brigando, falando de política, falando de bobagem o tempo todo. As crianças estarão para cima e para baixo, só se divertindo. Os jovens estarão fazendo outras coisas que não traz nenhuma edificação, e cada um estará com os seus próprios problemas,
problemas. Quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, muitos estarão distraídos, mas o Senhor nos fala esta noite: é tempo de acordarmos. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Há tempo agora de despertarmos. Desperta, ó igreja, porque o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja, e vocês têm que estar preparados, aleluia, preparados, como as virgens prudentes, que tinham as suas botijas transbordando de azeite, e quando o noivo, ouviu-se um grito: eis aí o noivo. 5 estavam preparadas, mas 5 estavam despreparadas. Se queremos andar em espírito, não podemos desperdiçar o tempo. Muitos desperdiçam tempo, mas nós precisamos aproveitar o tempo como? Orando. Use o tempo para a oração. O tempo mais bem aproveitado na vida de um cristão é o tempo de oração. Não há outra coisa mais importante para a vida do crente do que orar. Não há outra coisa. Homens que experimentaram o avivamento de Deus escreveram: eu me arrependo de ter ficado perdido tempo lendo tantas coisas quando poderia estar orando. Orando, precisamos levantar em oração. Aproveite o tempo orando. Aproveite o tempo aprendendo de Deus, tendo intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Precisamos. Aproveite o tempo compreendendo a palavra, estudando a palavra, conhecendo a palavra de Deus, para não ser enganado nesses últimos dias, porque o engano será tão forte que diz o texto bíblico que, se possível fosse, enganar-se-ia até os escolhidos. O engano, o espírito do engano já está no nosso meio, está nos púlpitos das igrejas. Aproveite o tempo evangelizando. Quando desperdiçamos o nosso tempo com coisas fúteis desta vida, quando passamos o nosso tempo atrás de ajuntar coisas, de mostrar algo para alguém, então não temos como andar em espírito. Talvez alguns que me ouvem hoje já andaram desperdiçando tempo, mas essa mensagem desta noite não é para culpar você, não é para te culpar, porque Paulo diz em Filipenses capítulo 3, verso 13 e verso 14, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo nos ensina a deixar o que ficou para trás. Mas eu já perdi muito tempo na minha vida. Sim, não importa quantos anos você tem, você pode começar a aproveitar o tempo hoje. Não importa se você tem 20, 30, 50, 80 ou 90 anos, você pode começar a aproveitar o seu tempo hoje. Hoje, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo para as que estão adiante de mim, porque o inimigo é astuto. Primeiro ele faz a geração perder o tempo, depois ele vem para a geração e a culpa, e diz: está vendo? Você perdeu o seu tempo, agora não tem mais tempo para você, agora você já fez tudo errado na sua vida mesmo, continue do jeito que você está. É uma estultícia isso, porque Satanás é astuto, mas nós temos que aprender a aproveitar o tempo. É importante se esquecer das coisas que ficam para trás, não ficar se culpando pelo que já passou. Ah, mas eu fiz isso, aquilo, outro. Pediu perdão ao Senhor? Pedi. Então esquece. Esquece, porque Deus te perdoa.
Você é perdoado em Cristo Jesus. Você não precisa ficar se massacrando pelo seu pecado do passado. Se você se arrependeu, se você realmente se arrependeu, e arrepender-se quer dizer mudar de vida, isso é arrependimento. Arrependimento não é peso na consciência, arrependimento não é remorso. Remorso é assim: me pesou a consciência porque eu fiz aquilo, puxa, acho que eu não devia ter feito aquilo, puxa, agora eu não queria passar por essa situação. Isso é remorso, não é arrependimento. Arrependimento significa mudança de vida. Então, se você mudou de vida, se você se arrependeu, se você pediu perdão ao Senhor, o Senhor apagou o seu pecado, perdoou. Não importa que pecado você tenha cometido na sua vida, Deus não vai massacrar você por um pecado que você se arrependeu e você pediu perdão, porque se você pediu perdão e se arrependeu, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Aleluia! Você está livre do pecado, livre para louvar a Deus. Então não fique preso no passado. Tem gente presa no passado. Satanás amarra pessoas com grilhões no passado, porque primeiro ele faz a pessoa fazer alguma coisa, e depois ele passa o resto da vida dessa pessoa esmagando a pessoa por aquilo que ela fez. Mas com Deus não é assim. Não importa o que você tenha feito, se você pede perdão e se arrepende, Deus te perdoa. Deus te perdoa. Andar em espírito é andar aproveitando o tempo. Mas não só isso. E já vou terminar. Andar em espírito também é andar contrário ao curso deste mundo. Contrário ao curso deste mundo. Veja lá que Efésios capítulo 2, verso 1 e verso 2, vai nos dizer: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Presta atenção, nós estávamos mortos em ofensas e pecados, mas Jesus nos vivificou. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Vocês andavam segundo o curso deste mundo, segundo a rota desse mundo, segundo o jeito desse mundo, segundo o pensamento desse mundo, segundo a vida desse mundo. Vocês andavam. E ele continua dizendo: segundo o príncipe da potestade do ar. Príncipe da potestade do ar, refere-se aos demônios, a Satanás, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então há os filhos da desobediência, que não obedecem ao Senhor, e nesses filhos opera o príncipe do poder do ar, Satanás, opera na vida deles. Então ele diz: noutro tempo, presta atenção, não é agora, noutro tempo vocês andavam assim, agora vocês têm que andar diferente. Agora vocês não podem mais andar no curso deste mundo, porque há uma guerra contra os poderes das trevas, contra principados e potestades. Paulo diz: não é contra carne e sangue que vocês têm que lutar, mas contra principados e potestades. Então há uma guerra. O curso deste mundo é contrário ao caminho de Deus. Então você tem que ir na contramão do mundo mesmo. Quando a gente é jovem, a gente fala assim: bom, se todo mundo faz, eu também faço. Não é assim. Não é assim. Se você é de Cristo Jesus, você não faz o que todo mundo faz. E os pais às vezes acham que os jovens têm que, mas eu fico com dó dele porque ele gosta, então todo mundo está fazendo, eu vou deixar ele fazer, eu vou ajudar ele a fazer. Não, todo mundo está fazendo, mas você é de Deus, você não pode fazer. Você tem que andar na contramão deste mundo, porque você é santificado em Cristo Jesus, e santificado significa separado. Você é separado para Deus. Se você é de Deus, se você vive para Deus, se você tem Jesus no teu coração, você é separado. Não é porque teus amigos fazem a coisa errada que você precisa fazer. Não é porque todo mundo vai que você vai. Não é porque todo mundo faz que você faz. Nós somos de Cristo Jesus, aleluia. Eu me lembro quando era um adolescente trabalhando, naquela época podia trabalhar adolescente. Eu acho que era até uma boa, viu? Naquela época podia trabalhar adolescente.
Eu comecei a trabalhar no banco com 15 anos de idade. 15 anos. Glória a Deus e aleluia. Mas os meus amigos do banco tinham um outro estilo de vida. E eu era o único crente ali no meio. E como crente, eu era perseguido. Eu era zombado. A todo momento. Por homens e por mulheres. Mas graças a Deus o Senhor me deu graça para me manter na presença do Senhor naquela época. Nós temos que andar na contramão do mundo. Nós temos que andar na contramão. Se você quer andar em espírito, você vai ter que lutar com as trevas. Você vai andar contra as ondas. Você vai navegar contra a maré. Mas Deus será o teu motor de propulsão, aleluia. O Espírito Santo vai te levar, aleluia. Você quer andar em espírito? O Espírito está andando na contramão do mundo. Você precisa andar na contramão do mundo. Porque se você for a favor, você está contra o Espírito Santo. Não tem como andar em espírito se não andarmos contrário às obras de Satanás neste mundo. Então todo mundo fica, você não fica. Todo mundo trai, você não trai. Todo mundo adultera, você não adultera. Todo mundo ama o dinheiro, você não ama o dinheiro. Todo mundo trabalha só em função do dinheiro para mostrar para os outros o quanto tem. Você não trabalha só em função do dinheiro para mostrar para os outros o quanto tem. Todo mundo faz, você não faz. Porque andamos na contramão do mundo. Precisamos andar contrários ao curso deste mundo. E a santidade é fundamental para andarmos em espírito. Porque o Espírito de Deus é chamado de Espírito Santo. É interessante porque Deus é santo. E a Bíblia diz: santo, santo, santo é o Senhor. Jesus é santo, porque a palavra de Deus diz que nele não foi encontrado nenhum pecado. Ele nunca pecou, é santo. Mas é o Espírito Santo quem está conosco, que recebe o nome Espírito Santo. Talvez seja porque para viver com o Espírito Santo, eu tenho que estar separado. O Senhor Jesus está à destra do Pai. O Pai está no céu. No céu não entra pecado, ali é tudo santo. Mas quem está aqui na terra, conosco, é o Espírito Santo. Para nos lembrar que nós temos que viver a santidade. Santidade é separação. Santidade é separação. Viver separado. Em último lugar, andar em espírito é andar na luz. Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 6 e verso 7. Diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, é uma condicional. Se andarmos na luz, porque o mundo está em trevas, mas alguns andam na luz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, Deus é o Pai das luzes, Ele está na luz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo o pecado. O que é andar na luz? Andar na luz é ser exposto. É ser exposto todos os dias.
exposto para mim mesmo, exposto para o mundo, exposto para os espíritos. Está exposto. Quando a gente anda na luz, a gente vê aquilo que está errado em nós. Quando a gente está na escuridão, a gente não percebe. Quem sujou a roupa, com certeza prefere estar num lugar de penumbra do que estar num lugar muito claro, porque a luz revela aquilo que está sujo. Quem está com a roupa amassada, prefere estar num lugar meia luz, porque não dá para ver tantos amassados, do que está aqui debaixo da luz, onde pode se ver cada amasso na roupa. Quem está na luz, está exposto. Se andarmos na luz, mas quem quer se limpar, não tem medo da luz. Quem tem medo da luz, é quem quer viver nas trevas, é quem quer viver no pecado, é quem quer viver na sujeira, porque quem quer viver na limpeza, não tem medo da luz. Antigamente se vivia muito comprando, hoje ainda tem compra de carros usados, e eu me lembro da minha família comprando muitos carros, aí, comprava, vendia, e sempre tinha uma fala assim: nunca compre, eu não sei se ainda tem esse mesmo provérbio, mas dizia assim: nunca compre um carro à noite, porque à noite você não consegue enxergar todos os defeitos do veículo. Quando você for comprar um carro, compre durante o dia, quando bater o sol, aí você vai enxergar o que está errado e o que não está errado na lataria do carro. É mais ou menos assim. Quem tem um carro bom, não tem medo de vendê-lo durante o dia, mas quem tem um carro tudo riscado, vai preferir vendê-lo à noite. Quem está limpo em Cristo Jesus, não tem medo de andar na luz, porque a luz só vai servir para ajudá-lo a se limpar cada vez mais. Mas quem não está limpo em Cristo Jesus, foge da luz. Por isso a Bíblia diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Se você quer andar em espírito, você precisa andar na luz. Ou seja, não pode ter medo de ser exposto, não pode ter medo de dizer: Senhor, olha para mim, vê se há em mim algum caminho mau, sonda-me, ó Deus, assim como dizia o salmista. Quantos de vocês têm orado? Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Deus, eu tenho feito alguma coisa que tem desagradado o Senhor. Espírito Santo, será que eu estou fazendo alguma coisa que está afastando o Senhor, que está desagradando o Senhor? Quantos de vocês têm orado assim? Porque quando nós estamos na luz, nós temos esta convicção de que queremos cada vez mais ser sondados por Deus, ser visitados por Deus. Vê se há em mim algum caminho mau no meu coração, se houver alguma coisa errada na minha vida, se houver alguma atitude errada em mim, traz a luz, Senhor, para que eu possa ser corrigido, para que eu possa ser mudado, porque eu quero andar em santidade. Aleluia. Andar em espírito é andar em santidade, é andar na luz. Quantos querem andar em espírito? Nós temos clamado por um avivamento, pelo poder do Espírito Santo, e o poder do Espírito Santo virá sobre quem estiver andando em espírito. Aleluia. Andar em espírito é o nosso objetivo. Não há idade para você andar em espírito. Crianças podem andar em espírito, adolescentes podem andar em espírito, jovens podem andar em espírito, adultos podem andar em espírito, velhos podem andar em espírito. Todos nós. Vamos ficar em pé para orarmos ao Senhor. Louvado seja Deus. É preciso uma vida com o Senhor.
uma vida de adoração, uma vida de louvor, uma vida de entrega total. Não sei se você tem andado em novidade de vida, mas se não tem, esta noite é a noite de morrer e de ressuscitar para Cristo Jesus. Eu não sei se você tem andado em fé, mas eu vos chamo para caminhar por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não sei se você tem remido o tempo ou desperdiçado o tempo, mas eu te convido para aproveitar o tempo a partir de hoje. Aproveite o seu tempo. Aproveite o seu tempo para ler a palavra de Deus, para orar, para buscar o Senhor, para evangelizar. Vos chamo para andar em espírito, andar contrário ao curso deste mundo. Vos chamo para andar na luz. Vamos orar. Senhor Deus amado, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Te louvamos, Senhor, pela tua presença maravilhosa. Te louvamos, Senhor, pela graça do Senhor, pela alegria do Senhor, pela presença do Senhor. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos guardado. Te louvamos, Senhor. Ó Deus, dá-nos sabedoria para evangelizar, dá-nos sabedoria, dá sabedoria aos filhos, dá sabedoria aos pais, dá sabedoria aos avós, dá sabedoria aos adultos, dá sabedoria aos jovens, dá sabedoria às crianças, dá sabedoria aos adolescentes, dá sabedoria aos idosos. Senhor, que cada um possa andar em sabedoria, andar no Espírito com o Senhor. Desperta esta igreja e aviva esta igreja. Nós precisamos de um renovo espiritual, nós precisamos ser tocados pelo Senhor, nós precisamos ser mudados pelo Senhor. Traz em nós temor do Senhor, santidade sobre a igreja, santidade sobre a cada irmão que está aqui, Senhor, que haja santificação. Senhor, estamos preparando a igreja para subir. Senhor, que cada um de nós sejamos firmes, fortes, preparados, aguardando a tua vinda, Senhor. Aviva pelo poder do teu Espírito esta igreja. Aviva, Senhor, a cada coração. Aviva, Senhor, de crianças a adultos, a velhos. Aviva cada um de nós, Senhor. Queremos te louvar para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar ao Senhor.